Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo que está entrando. Logo mais a gente começa o nosso webinar sobre e-mails templates. Animadíssimas. Estou aqui com um time de peso hoje para a gente conversar um pouco mais sobre. Sejam muito bem-vindos. Logo mais a gente começa. Bem-vindos, pessoal. Para a gente quebrar um pouquinho o gelo, porque aqui onde eu estou em Curitiba está muito, muito, muito gelado. Então, para a gente já quebrar o gelo, coloquem aqui no chat o nome de vocês, qual empresa que vocês trabalham e a cidade de onde está falando, bem programa dos anos 90 aí. Vamos lá, gente, não quero ficar falando sozinha aqui, não. É uma interação. Aproveitar que a gente está com distanciamento. Aí, boa! Galera participando. Bom dia, Isabela, Luiz Eduardo, Nicole. Tá sofrendo em Curitiba também, Nicole. Em Curitiba, tá um friozinho. Ó, o Humberto também. Felipe. Everton. Ei, tá de boa aí, Everton? Floripa, oh, que cidade maravilhosa. Everton é meu conterrâneo, também sou de Floripa. Quer dizer, sou gaúcha, mas estou já há alguns anos lá, já me considero manezinha. Magno, Fábio, boa, Alexandre, Cristiano. Guarapuava deve estar mais frio do que Curitiba, hein? Matheus, de Campinas, uma galera de São Paulo, de Rio de Janeiro. Boa. Ó, a Demilson está aí pedindo para deixar a frente fria aqui por Curitiba. Se a gente pudesse escolher, a gente fazia um rateio aí do frio. Cada um fica com um pouquinho, daí todo mundo fica com uma temperatura amena. Boa, pessoal. Muito bom. Logo mais a gente começa, o pessoal está entrando. Quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de e-mails templates. A apresentação, sim, ficará gravada, inclusive já estou gravando toda essa tagarelice, já tô gravando depois para vocês reviverem esse dia frio. Boa, pessoal. Mas aí, 2 minutinhos, 1 minutinho, pouquinho, a gente já começa. Só esperar dar um tempo da terminar uma reunião, pular para outra, né? Porque no home office é só assim, né? O tempo todo pulando de uma reuniãozinha para outra. Aquela clássica pergunta, né? Estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo bem? A gente não aguenta mais ouvir isso, né? Mas infelizmente é como a gente tem que trabalhar ultimamente. Ó, a Steph, maravilhosa. A Steph trabalhou com a gente aqui no Pipefy. Fofíssima. Que bom te ver aqui, Steph. Boa. Muito legal vendo o pessoal engajando aqui. Bastante gente entrando. Ficamos super felizes de ver bastante gente interessada aqui em aprender um pouco mais sobre e-mails templates. É uma funcionalidade que eu particularmente adoro. Acho que faz muita, muita diferença nos processos das empresas, agrega tanto valor. Então, eu brinco assim: se está pagando, tem que utilizar o máximo possível de tudo, entendeu? Tem que extrair tudo que dá para fazer nesse Pipefy.
Boa. Beleza! Magê, podemos passar aí o slide? Então, pessoal, vou começar aqui a falar um pouquinho. Agora vamos começar, bastante gente já entrou. Quem for entrando vai pegando no meio do caminho. Muito obrigada, primeiramente, pela participação de vocês. É super legal, como eu disse anteriormente, ter aqui um engajamento das pessoas interessadas em aprender um pouquinho mais. A gente promete fazer esse tempinho aqui nesse webinar ser o mais agradável, mais de muito aprendizado possível, né? E queria, antes de qualquer coisa, pedir desculpa pelo pop-up que deve ter aparecido na tela aí de todo mundo essa semana. Foi semana passada, na verdade, vários e-mails na caixa de entrada, mas o importante era para chamar realmente a atenção de vocês, para participar realmente de algo que pode transformar o negócio, os processos de vocês. Então, desculpa aí atrapalhar o meio do trabalho, tá trabalhando, daqui a pouco pula a minha cara lá na tela de vocês, mas o importante é chamar atenção, e até a Dani estava falando mais cedo hoje, que se pintar minha cara de novo aí, gente, é porque eu tô avisando coisa boa, tá? Então participem, se inscrevam sempre que eu aparecer aí na telinha de vocês, tá bom? Boa! Vamos começar então, né? Como automatizar a sua comunicação através dos e-mails templates no Pipefy. Pode passar ali, Magê, só a gente se apresentando um pouquinho. Meu nome é Bruna Mazanek, eu sou Customer Success Marketing aqui no Pipefy, anfitriã de hoje. E tô contando aí com a Magê, a Anne e a Pamela. Se puderem dar um oi aí, meninas, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Oi, gente, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Magê, gerente de contas, e hoje vou apresentar essa funcionalidade maravilhosa para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anne, também trabalho como gerente de contas aqui e vou ajudar esse time bonito aí a apresentar um pouquinho mais sobre os e-mails templates no dia de hoje. Boa, maravilhosos, muito obrigada. A gente tem aqui um time back-office, a Dani e o Lucas, que estão ajudando a gente, então, se precisarem, né, de alguma coisa, levanta a mão ali para eles no chat, que a gente pode te ajudar. Beleza, passando ali apenas para dar um overview aqui do Zoom, né? Antes da gente começar, se você tiver qualquer dúvida, a gente tem o botão aqui embaixo de pergunta, de Q&A. Então, ali vocês podem colocar as perguntas mais técnicas em relação ao e-mail template mesmo, as dúvidas que você tem em relação ao tema. Se a gente tiver algum problema técnico de áudio, vídeo, vocês não estiverem vendo ou ouvindo a gente, aí pode avisar pelo chat mesmo, que a gente consegue ver. E o webinar, como eu disse, já está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois para vocês por e-mail, tá bom? Podemos passar aí, mas a gente quer saber, então, antes da gente começar, uma série de perguntas bem rapidinho, tá? Vocês devem estar aparecendo aí na tela de vocês, a gente quer saber aí essas 3 perguntinhas, tá? Então, se você já conhecia essa funcionalidade do Pipefy, se você já conhecia, né? Se você já tinha utilizado os e-mails templates, e se você não tinha usado, qual que é o motivo, né? Para a gente saber aí o que a gente pode, às vezes, melhorar, né? Então, bem rapidinho, então, se você já conhecia, sim ou não, se já tinha utilizado, né, ou não conhecia, ou já tinha utilizado, ou conhecia, mas nunca tinha usado. Só para a gente entender também quem que é o público aqui que está aqui hoje, né? Quem está participando. Queria muito que tivesse aqui o aviãozinho, né? Compartilhe para todo mundo esse webinar que está acontecendo, mas a gente disponibilizou ali um link, então se quiser chamar alguém, manda ali um WhatsApp rapidinho, falando que o link está num banner que está dentro da plataforma do Pipefy. É só clicar um link que está dizendo que a gente está ao vivo ali. Beleza? Vou então parar aqui a nossa enquete. Muito obrigada por responderem. E aí, podemos passar então, Magê, a gente vai começar aí a nossa apresentação, só passando rapidinho, então a gente vai explicar os e-mails templates, demonstrar a sua usabilidade com a Anne aí, maravilhosa, tem uma vasta experiência em modelar pipes, e depois um caso de uso real, né, com a Lopes Consultoria, para vocês ouvirem um pouco de como que é isso na prática. Beleza? Magê, contigo. Mais tarde eu volto. Obrigada, pessoal.
Obrigada, Bru. Vamos lá, gente. Então, acho que agora vem a parte boa para a gente tirar todas as dúvidas, entender um pouquinho melhor sobre essa super funcionalidade. Eu também sou, como a Bru, super suspeita, porque eu acho que é uma das funcionalidades mais legais do Pipefy. Acho que entrega um super valor. E vai ser muito legal ver todos vocês hoje aprendendo, tirando as dúvidas e usando para melhorar os processos. Então, para a gente começar, queria explicar de fato, né, o que são os e-mails templates. É uma funcionalidade avançada do Pipefy. A gente usa muito focando na comunicação, para que seja uma comunicação inteligente e personalizada ao mesmo tempo que a gente consegue usar ela de forma automática e com um certo padrão, né? Então, a ideia é que, ao invés que a gente tenha que redigir, escrever toda hora o mesmo e-mail ou um e-mail bem similar para enviar para diversas pessoas, que a gente tenha um modelo já pronto, né, preparado, para que a gente possa enviar diversas vezes para quantas pessoas a gente quiser. Esse envio ele pode ser tanto automático, através das automações, depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, ou ele pode ser enviado manualmente, né? Então, a ideia é, preciso mandar um e-mail, posso selecionar esse template já pronto, me poupa vários minutos, né, do que escrever de fato um e-mail do zero, ou consigo também enviar automaticamente, que daí sim é mais rápido ainda. Então, acho que algo muito bacana do e-mail é que ele permite facilidade também na parte de customização, de conseguir deixar ele com a carinha, né, que a gente quer, e a gente conseguir personalizar para que venham as informações de fato necessárias, mas também de uma forma padronizada. Então, para que servem, né, os e-mails templates, como a gente comentou? A ideia é que a gente consiga eliminar o trabalho manual, ao invés de ter que ficar fazendo ações repetitivas, para que a gente consiga ter isso de uma forma mais prática no nosso dia a dia, nos nossos processos. Então, a gente consegue ter uma super economia de tempo, como eu comentei, em vez da gente parar toda vez para redigir o e-mail, buscar as informações, né, ter que fazer isso várias vezes por dia, a gente já consegue facilitar. Ter essa informação, essa comunicação centralizada, né, de uma forma muito melhor. Ter essa personalização automática, né, quando a gente fala de usar, por exemplo, campos dinâmicos para buscar informações específicas de cada demanda. Então, a gente consegue ter essa personalização, mas de forma automática, sem precisar, de fato, escrever essa informação toda vez. Ter o envio automático, como eu comentei, através das automações. Então, a gente vai ter gatilhos, ações que vão nortear esses envios, né? Então, por exemplo, toda vez que um card, que uma demanda for criada, eu quero enviar um e-mail avisando a pessoa sobre esse recebimento. Toda vez que um card entrar numa fase específica, eu quero comunicar algo, né? Então, a gente tem várias opções para fazer esse envio de forma automática. E isso também permite que os erros sejam mínimos, né? Porque em vez da gente ter possibilidade de erro digitando, às vezes, o nome da pessoa ou uma data importante, quando a gente busca essas informações automáticas pelos campos do próprio card, essas informações já vêm corretas e fica muito mais tranquilo da gente passar essa comunicação, né? Então, a gente consegue, com essa economia de tempo, se preocupar, de fato, com o que realmente importa, a gente consegue focar em ações mais estratégicas, em outras funções que a gente precise, né, dar um pouco mais de atenção. E o que é muito legal com a questão da customização, como eu comentei, que visualmente a gente pode deixar com a carinha né, do processo, da equipe, a gente tem uma infinidade de opções que depois a gente vai demonstrar junto com a Anne. Então, como que funcionam, né, os e-mails? O primeiro passo que a gente tem que fazer é configurar, de fato, esse modelo. Ele é super simples, a gente pode ter quantos templates a gente quiser, e o legal é que cada template ele é referente ao processo, né? Então, dentro do próprio pipe, dentro do processo, a gente tem ali um botão do lado direito, que parece uma engrenagem, e ali a gente tem a opção dos e-mails templates. Ali vocês podem criar, vão ter campos para vocês personalizarem, né, com o remetente, o nome do e-mail, o assunto, o corpo do texto. Então, ali vocês vão conseguir personalizar esse e-mail. Se vocês precisarem editar também, é super fácil, é no mesmo local, vocês podem ir alterando conforme tem alguma alteração no processo ou alguma alteração na mensagem mesmo que vocês queiram enviar. E como eu comentei, vocês têm a possibilidade de enviar esse e-mail de forma automática, com alguma automação configurada, ou de forma manual. Então, dentro do próprio card, eu posso selecionar o e-mail template que eu quiser e enviar manualmente. E nesse próprio e-mail, eu também já posso editar, caso tenha alguma informação que eu queira tirar ou adicionar. Então, é super simples, basicamente é 2 cliques para a gente entrar na página de configuração, colocar as informações necessárias
e começar a, de fato, rodar o processo. Tem algumas outras opções que eu acho bem importante a gente destacar, que agregam bastante valor. Então, por padrão, o e-mail do Pipefy é enviado com o arroba do Pipefy, e a gente tem para os clientes que estão no plano Enterprise a opção de configurar o SMTP, que é uma opção para que o e-mail seja enviado com o arroba de vocês, né? Então, ao invés do Pipefy, vai ser o e-mail que vocês escolherem. Vocês podem escolher diferentes e-mails para cada processo. Então, é algo bem legal que a gente pode depois também, enfim, tirar dúvidas e explorar um pouquinho mais. Outro ponto bem legal que os e-mails templates conseguem, assim, acho que entregar bastante valor, ao meu ver, é com a nossa nova funcionalidade também dos formulários de fase, porque com a automatização a gente permite extrair informações de pessoas que não estão dentro do Pipefy, então não são necessariamente usuários, mas são pessoas externas que precisam trazer essas informações durante o processo. Então, os e-mails, com os e-mails, a gente consegue enviar esses formulários durante o processo para pessoas, fornecedores, parceiros, clientes, pessoas que precisem inserir alguma informação no meio do processo, não só no formulário inicial. E é uma forma disso ser também automatizado, né, com o e-mail template. Outro ponto bem legal são as inserções de imagens, emoji, GIFs, né, como eu comentei, a customização, ela é super ampla. E eu acho que, assim, trouxe esse overview, mas melhor é a gente conseguir ver, de fato, na prática como funciona. Então, vou chamar a Anne para fazer a demonstração. A gente tem alguns modelos que a gente preparou. A ideia é que a gente consiga mostrar para vocês como configurar, quais são as opções. A gente até fez 3 modelos, um mais básico, um médio e um mais avançado. Então, Anne, se tu puderes compartilhar a tua tela, eu vou parar aqui, e daí é contigo. Opa. E, pessoal, para quem não sabe, a Anne trabalhou por vários meses aí, bastante tempo, né, Anne? Na nossa equipe de Solutions Design. Então, gente, se tem alguém craque para mostrar aí como que faz essa configuração toda, essa pessoa é a Anne. Usem e abusem, mandem as perguntas ali no chat, tá? No botão de Q&A. E aí a gente vai responder tudo no final, tá bom? Mas sem problemas, a gente vai responder tudinho. Obrigada, Bru. Sem pressão, né? Vamos lá. Então, começando aqui a nossa demonstração, vocês já estão vendo minha tela, né? Legal. A gente vai utilizar aqui nesse exemplo um pipe de onboarding do cliente. Acredito que grande parte de vocês devem utilizar, se não esse cenário exatamente de clientes, um cenário de onboarding interno mesmo, né, de funcionários. Então, o exemplo de hoje é um e-mail de boas-vindas, né? Bem comum aqui que a gente pode estar utilizando para as nossas empresas, para os nossos clientes, tá? Então, aqui no nosso processo, a gente configurou 3 exemplos, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, um bem simples, padrãozinho, assim, com os campos dinâmicos, um médio e um pouquinho mais complexos. A ideia desses e-mails, então, como a Magia comentou, é ou enviar eles manualmente, né? Aqui dentro, abrindo o card, a gente tem a opção de, uma vez criado o e-mail, buscar eles aqui, ou enviar isso via uma automação. Tá? Aonde eu encontro os e-mails aqui, então, quando eu abro o meu pipe? Sempre do lado direito a gente tem esse botão de configurações e aqui templates de e-mail. Então, eu sempre vou criar o meu template e depois eu vou criar minha automação, ou depois eu vou enviar ele dentro do meu processo, tá? Vamos começar pelo mais simples aqui. Então, abrindo os templates de e-mail, sempre aqui na configuração a gente vai dar um nome desse template, tá? É o nome que você vai identificar dentro do Pipefy. Então, eu costumo colocar o que o e-mail significa, ou até para quem a gente está enviando e qual etapa a gente está enviando, que aí pode facilitar a identificação dentro do processo se você tiver muitos e-mails, tá? O nome do remetente, então você pode utilizar aqui, sempre o mesmo nome, né? Equipe de onboarding. Ou não, você pode buscar aqui um campo do teu processo para, sei lá, quem é o responsável, por exemplo, o assignee, né, do seu card, vai ser o nome do remetente que você está utilizando para enviar. O e-mail do remetente, tá? Então, por padrão aqui, a gente acaba utilizando boa parte das vezes o e-mail do card, né, que é aquele @Pipefy que a Magia comentou. E você também pode customizar o endereço, né? Então, aqui tem essa janelinha de customização que redireciona você para todos os dados que precisa para criar esse endereço customizado. E na sequência o e-mail de destinatário, né? Então esse e-mail de destinatário pode ser um campo, uma informação fixa lá
do nosso processo. Aqui a gente está pegando o e-mail de contato, tá? Então, sempre para usar um campo dinâmico, aqui do lado direito, nesse botão de maisinho, vai abrir todas as informações que a gente tem lá, e aí basta você clicar aqui para adicionar essa informação dinâmica. Anne, também posso mandar para o endereço de e-mail fixo? Pode. Se você digitar aqui, por exemplo, o e-mail da pessoa, dá um Enter, ele insere o e-mail da pessoa e a gente pode mandar essa comunicação sempre, tá? Para esse e-mail que está aqui também. Beleza. Aqui você tem também a opção de mandar cópia, né? Cópia oculta, tá? E por fim, o assunto do e-mail, que é exatamente o que a pessoa que vai estar recebendo esse e-mail vai estar vendo na caixa dela. E aqui abaixo a gente vai configurar então o texto que vai nesse meu template, tá? Então você Anne, pode só digitar. desculpa te interromper aí rapidinho, Imagina. só acho que é super legal comentar que às vezes a gente recebe um e-mail que a gente percebe que é automatizado, mas mesmo assim ele é personalizado. Então colocar no assunto, talvez, por exemplo, se for um pedido de algum produto que você está fazendo, né? Preciso de um computador, TI, preciso de um computador. Vem ali o que você está pedindo, né? Então pedido de, e aí um campo dinâmico vai puxar esse pedido do teu card para você saber logo de cara no assunto do e-mail do que se trata, né? Exato, e acho que aqui poderia, como a gente está falando, por exemplo, de um onboarding, seja bem-vindo, Anne, a Pipefy, né? Você pode puxar o nome do cliente, o nome da empresa, que são informações que você vai ter no teu processo. E como aqui no Pipefy também a gente tem essa ID dos cards, né? A gente muitas vezes utiliza ela. Então, um pedido de compras, você já manda, olha, número do seu pedido, o ID do card, tá? E aí vai compondo esse assunto aqui. Muito bem pontuado, Bru, obrigada. E aqui embaixo, então, a gente vai escrever, né, esse texto, né? Então, aqui eu posso digitar exatamente o que eu preciso, tá? Eu posso copiar uma mensagem, por exemplo, que eu tenho já o meu template no Word e trazer para cá. E aqui em cima a gente tem essa barrinha de configuração, então a gente vai explorar um pouquinho mais também nos outros templates que eu vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, aqui a gente tem, por exemplo, um negrito, eu tenho aqui em itálico, e cada uma dessas informações em azul aqui, essas pílulas de informações, são os nossos campos dinâmicos. Então, assim como a gente falou ali em cima, eu posso também usar os campos dinâmicos para compor o texto do meu e-mail, né? E aqui eu vou digitar, então, o olá e o nome do meu cliente, que é o meu campo dinâmico, vai estar aqui em cima. Então, basta clicar, eu posso buscar aqui nessa barrinha de procurar, né? Ah, só quero saber qual que é o nome. Notem que a gente tem aqui o nome do criador, nome do remetente. Gosto de pontuar também que em todas as fases a gente tem um nome embaixo. Então, isso aqui é o nome da fase, tá? Tomar cuidado só para a gente não mandar nome, né, para o cliente acabar mandando o nome da fase, que vai ficar estranho no nosso template de e-mail, tá? Então, vai aparecer todas as informações aqui. Cliquei, ele vai trazer esse campo dinâmico para compor o texto do meu e-mail. Tá? Então, bem simples de estar usando as informações dinâmicas aqui, né? Redigir o texto que a gente precisa. Aqui, acho que é legal de pontuar também que a gente tem essa opção aqui no final das configurações de idioma. Então, vocês podem definir aqui qual que é o idioma desse template de e-mail e, principalmente, quando a gente tiver questões de data, né? É importante configurar o fuso horário aqui, porque se a pessoa estiver trabalhando em um fuso horário diferente aí do teu e-mail, pode dar conflito nessas informações, tá? Então, é bom sempre deixar no padrão aqui certinho do que a gente precisa. Bom, feito esse e-mail aqui, uma vez que eu salve ele, eu tenho a opção aqui também de estar editando esse template, duplicar ou excluir ele. Então, ótimo, fiz esse primeiro, quero duplicar um pouquinho diferente, né? Tem um e-mail que eu quero mandar para clientes específicos de uma categoria, posso duplicar e trabalhar em cima dele, tá? E abrindo esse nosso template enviado aqui, ó, eu já estou com os exemplos que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a visualização que ele vai aparecer na caixa de entrada, né, de quem está recebendo. Então, as informações em negrito, que a gente viu lá em itálico também, tá? E eu, como era responsável do card, ele traz o nome aqui desse usuário que a gente compôs o texto do meu e-mail. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho, então, de um segundo e-mail que a gente criou aqui, que já adiciona algumas configurações um pouquinho mais elaboradas. Então, agora eu tenho uma logo, tá? Para adicionar imagens, então, a gente utiliza aqui em cima desse botão mesmo de inserir imagens. Então, você pode fazer o download da imagem no seu computador e inserir ela aqui, tá? Mantemos lá o nome do nosso cliente, mas agora a gente utilizou também, por exemplo, emojis, né? Então, tem algumas formas de você trazer emojis aqui. Eu utilizo bastante esse site aqui, Emoji Copy, tá? Em que você copia simplesmente o emoji e cola aqui, ele funciona super bem.
E aqui a gente também adicionou uma tabela. Então, dentro desses e-mails, a gente tem a opção de configurar uma tabela, tá? Vocês podem adicionar aqui o tamanho que vocês precisam, mais células, mais colunas e assim por diante, tá? Tem algumas propriedades aqui dessa tabela que é possível de estar configurando ela também. E aqui, nesse caso, a gente também adicionou um vídeo de boas-vindas, né? Então, vocês também conseguem gerar hiperlinks, adicionar essas informações no seu e-mail para deixar ele mais estruturado, já mandar um conteúdo para esses clientes assim que eles receberem esse e-mail. Então, para adicionar links, assim como o vídeo, a gente tem aqui em cima também esse botão de inserir link, tá? Então, dentro dele eu sempre vou colocar a minha URL, então no caso ali a gente está usando do vídeo, e o texto que vai aparecer. E esse texto pode ser, né, qualquer coisa, vocês que vão definir exatamente o que vocês querem no seu template. Então aqui, se eu clico nesse hiperlink que eu tinha gerado ali, ó, eu tenho o link do YouTube, que a gente está utilizando o vídeo, e a palavra que eu quero apareça, o que vira o hiperlink, é o vídeo de boas-vindas, tá? Ele sempre vai ficar identificado aqui como um sublinhado para a gente, e quando for enviado no e-mail também vai aparecer dessa forma. Então, salvando aqui rapidinho, o nosso segundo e-mail template, ó. Eu tenho a logo, tenho os emojis, ele pode mudar um pouco a visualização de acordo aqui também com cada provedor, né, dos e-mails. A tabela que a gente inseriu, e aqui assista ao nosso vídeo de boas-vindas. Então, quando eu clico aqui, ele já me redireciona para a página do YouTube, que a gente tem um vídeo lá de exemplo que a gente está usando aqui. Tá? Então, fica fácil, né, de estar acessando esse conteúdo aqui dentro do nosso e-mail template. Opa. Boa. E agora, um pouco mais detalhes aqui, né? Vamos pegar esse terceiro e-mail que a gente criou aqui, onde a gente tem mais coisa ainda adicional que pode estar colocando. E aí, claro que essa customização vai depender de que tipo de mensagem que a gente está enviando, quais são esses conteúdos, vocês vão ver que a possibilidade aqui é muito grande de estar configurando esses e-mails. Então, mantivemos a nossa logo, olá o nome do cliente. Agora a gente tem cores também, então eu posso aqui selecionar qual é esse texto que eu quero inserir essa cor e clicando aqui, ó, nesse azinho, tá? A gente altera a cor. Então tem algumas opções aqui, se vocês clicarem no maisinho, ele dá a opção também de estar configurando ou mesmo inserir o código dessa cor que você quer utilizar. E esse meu texto aqui, ele também já está maior, né? Então aqui eu tenho a opção de selecionar o tamanho que eu quero ver essa minha letra e deixar o meu texto aqui mais visual, esse meu template mais organizado ainda, tá? Aqui a gente também vai utilizar de algumas configurações agora via HTML. Então, um pouquinho mais avançado, né? O HTML aí tem possibilidades infinitas, eu sei um pouco, né, do que ele pode fazer, e esse pouco já ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Então, aqui a gente também adicionou um material, né, um download de material de boas-vindas que pode já ser enviado à medida que esse cliente entra aqui no nosso onboarding, para que ele já comece a ler ali sobre a nossa empresa, ou mesmo para o seu funcionário, você pode mandar uma ficha para que ele faça o download, enfim, infinitos exemplos que a gente pode estar citando aqui. Para adicionar esses arquivos, então, eu sempre utilizo aqui o HTML, tá? Então, aqui nesse cabeçalho das configurações, a última opção que a gente tem aqui é esse editor de HTML, então não se assustem, ele insere um monte de códigos aqui, né, dentro do nosso texto lá. Quero voltar para o visual, é só apertar ali novamente, ele retorna para você ver como está ficando, tá bom? Passando aqui, então, para esse editor HTML. Essa parte da configuração aqui do arquivo tá nesse pedaço aqui, ó. Então, vamos identificar. Aqui no início ele traz a configuração das cores, né? Então o meu clique aqui, ele tá lá com uma cor rosinha e sublinhado. Então tudo isso que a gente vê aqui, color, esse 9 representa a cor ali, o style vai representar exatamente o sublinhado que a gente está trazendo lá, tá? E aqui na sequência, notem que eu tenho esse H de referência igual, abre aspas, e esse conteúdo dinâmico. Então, o que é esse conteúdo dinâmico? Ele é exatamente o nosso campo de anexo lá do meu processo, tá? Então, a gente sempre vai inserir o código dessa forma, tá? H de referência igual, abre aspas, e o campo dinâmico do meu anexo. Para trazer o campo dinâmico aqui, basta, né, deixar o cursor do mouse aonde a gente precisa inserir essa informação, vir aqui em campo dinâmico e buscar. Nesse caso a gente está tratando do material de boas-vindas, tá?
clico aqui, ele vai adicionar essa informação do campo dinâmico. E na sequência, eu fecho aspas, tenho aqui o sinalzinho de abre e fecha ali a boquinha de jacaré, e o aqui. Então, o aqui é o que representa para a gente o hiperlink, né, que vai gerar esse arquivo que eu anexei. Tá? É um pouquinho mais complexo, como eu falei aqui, a gente já está trabalhando com HTML, então talvez não seja tão assim facilmente entendível, mas vai ser sempre dessa mesma forma. Tá? E quando eu passar lá para o editor visual, ele vai deixar aquele texto que a gente colocou ali sublinhado, como hiperlink, e lá no meu e-mail, quando eu clicar, eu consigo fazer o download desse material, tá bom? Aqui a gente também tem, ó, próximos passos, eu quero agendar uma conversa. Então, dentro do teu processo, você pode ter, por exemplo, o link do Zoom de uma pessoa, você quer mandar esse link, né, para que ela já agende uma conversa da sua agenda, ou mesmo o Calendly, né, a gente utiliza muito para agendar reuniões esse software. Então, a gente adicionou ele aqui no e-mail, e aqui embaixo também eu tenho um gifzinho, né, então olha que legal, eu consigo customizar meu e-mail, deixar ele um pouco menos formal, né, colocar, enfim, imagens e GIFs aqui que vocês desejarem, tá? Para ambos aqui, eu vou utilizar o HTML também. Então, voltando mais uma vez aqui para essa configuração, aqui embaixo eu vou ter essa parte do agendamento. Então, primeiro, como próximos passos, vamos agendar uma primeira conversa, tranquilo. A segunda parte aqui é onde a gente vai trazer o link, né? Então, aqui eu estou trabalhando, ó, com o link lá da agenda, fixo, ou pode ser uma informação de campo dinâmico, como a gente viu aqui anteriormente, mas o cenário é muito parecido, tá? Eu também vou ter o H de referência igual, abre aspas, vou inserir o link, e aqui a gente tem umas configurações também do HTML para que eu consiga trazer a imagem, né? Para que em vez de ficar aparecendo o hiperlink, então clique aqui, eu quero adicionar uma imagem. Para adicionar essa imagem, a gente precisa que tenha a imagem, obviamente, mas que gere um link dessa imagem que esteja hospedado num servidor. Então, você pode utilizar o Post Image, você pode utilizar o Guiazo, que faz, você tira um print da sua tela e gera um hiperlink dessa imagem, você pode usar o MGUR, tem diversos sites que podem te auxiliar nesse processo. Eu sempre utilizo o Post Image, tá? Então, tá aqui também Post IMG. E faz o upload dessa imagem, você vai gerar um link para ela. Deixa eu abrir aqui rapidinho até para mostrar a cara desse post image para vocês. E é com base nesse link que a gente vai estar utilizando lá no nosso processo para aparecer a imagem mesmo, né? Não ficar o hiperlink ali. Tá? Então eu fiz o upload de uma imagem, que vai ser aquele agendar a call. E aqui o restante do meu texto, tá? Então, essa configuração aqui é o que a gente utiliza para estar gerando esse hiperlink ali com a imagem. E, por fim, o GIF. Então, eu também tenho aqui esse GIF armazenado como um link. Então, a gente utiliza muitas vezes esse site do GIF, né? GIPHY, para escolher imagens, para escolher esses GIFs e trazer para cá, para dentro do e-mail, tá? Voltando para o editor visual, então, eu vou ter aqui o hiperlink do e-mail e o meu gifzinho aqui do cachorro. Salvando esse e-mail, vamos voltar aqui para o meu Gmail mesmo para a gente ver como ele aparece. Então, a imagem, notem que aqui essa imagem do Pipefy eu fiz o upload direto do meu computador, e aqui embaixo eu tenho os hiperlinks então que a gente criou, né? Primeiro, para fazer o download do arquivo, né? Clico aqui, ele vai abrir uma página e já fazer o download desse arquivo. Como próximos passos, vamos agendar uma primeira conversa? Então, clico aqui, ele vai redirecionar a página do Calendly, né, que foi o hiperlink que a gente colocou lá. Essa imagem eu escolhi, né, então vocês podem colocar a imagem que vocês quiserem. E aqui estamos ansiosos para começar essa jornada. E uma coisa legal também dessas imagens que a gente pode utilizar é para trazer assinatura, né? Então, como tem várias pessoas que estão ali interagindo ao longo do nosso processo, eu posso ter essa assinatura fixa, ou eu posso ter essa assinatura, por exemplo, numa base de dados e utilizar essa informação no meu processo, tá? Defino o responsável, configuro todas as informações desse responsável na base e puxo essa informação também aqui para o nosso e-mail, tá bom? Então, a princípio era isso. Sei que é bastante coisa. Anne, acho que travou de vez. Tava com a imagem travada, né? Acho que agora travou o áudio. Opa, Anne, vocês voltamos. me ouviram? A gente estava te ouvindo, a gente perdeu faz pouquíssimo tempo, faz 5 segundos, mas a tua imagem ainda está travada.
Problema Mas de deu home para office. ver tudo. Perfeito. Então tá bom. Obrigada, gente. Imagina. Boa, Anne. Muito obrigada. Magê, se puder novamente, então, compartilhar a sua tela com a gente. Acho que a Claro, Anne... vamos lá. Acho que a Anne pode parar de compartilhar, daí eu já consigo Vamos ver. colocar aqui a Perdemos a minha. Anne, meu Deus. Acho Precisamos que que ela pare de perdemos. compartilhar a tela dela. É. Vamos ver. Anne, perdemos a Anne. Home office é isso, né, gente? Imprevistos a todo momento. Acontece. Mas, bom, enquanto Acho que foi. foi. Enquanto isso, o importante é que deu para ouvir tudo que a Anne falou, né? Todas a compartilhamento de tela, enfim. Eu Com queria certeza. mandar aqui para vocês agora mais uma enquete também, novas 3 perguntas, tá? Antes da gente seguir ali com a Pamela, tá? Então, estou lançando aqui nossa nova enquete. Então, estou perguntando agora, né? Qual que é o maior benefício que você vê nos e-mails template? É poupar tempo? É automatizar processo? É a customização que você precisa? Por que você usa os templates de e-mail? Ali você pode colocar várias opções, né? Porque às vezes a gente realmente utiliza várias opções. Então, pedir informações faltantes, pedir aprovações, avisar o status do seu processo, ou o envio de informações adicionais, como a Magia até comentou, né, com os campos, o formulário de fase que a gente teve recentemente lançado, outros processos, né, para outra utilização, ou se você não usa ainda, né, tá aqui hoje para aprender e realmente colocar a mão na massa. E a última pergunta, se você gostaria de ser contatado, né, receber mais informações sobre os templates de e-mail. Assim a gente consegue nutrindo vocês com mais informações para a gente não perder esse timing, tá bom? Beleza. Acho que bastante gente já votou. Vou encerrar aqui. Maravilha. Magê, pode seguir ali. Acho que é a nossa enquete que a gente já fez. E agora queria chamar a Pamela, né? Então a gente tem essa convidada super especial hoje. A Pamela é analista de RH na Lopes Consultoria de Imóveis. Então, por isso a gente chamou ela hoje, porque ela utiliza bastante os templates de e-mail para o processo de recrutamento, de onboarding de funcionários. Então, a gente queria até essa experiência para vocês, né? Para vocês não ouvirem só da nossa boca o que a gente acha que é legal, né? E sim, como que isso realmente afeta no dia a dia do trabalho. Mas antes, eu queria chamar a Magê só para passar um pouco de resultado. O que a Pamela já, com a Lopes Consultoria como um todo, já teve de benefício utilizando essas funcionalidades e algumas outras do Pipefy. Magê, contigo. Obrigada, Bru. Gente, então acho que agora, sempre quando a gente fala de análise de resultados, é algo bem importante, né? A Lopes tem utilizado os e-mails templates hoje, principalmente no processo, como a Bru falou, de recrutamento e de onboarding. Então, esses dados são apenas, né, referente a esses processos. Ainda é pouco, considerando que a gente pode usar, né, muito mais processos, mas a gente quis trazer esses dados já. Então, em 2021, eles tiveram 1.919 e-mails enviados. Isso representa 103 dias economizados e uma média de 3,5, né, vamos dizer, dias por mês. Então, é um tempo muito relevante, né, 824 horas salvas que outras pessoas, não só a Pamela, mas durante o processo puderam focar em outras atividades, como eu comentei antes, né, em atividades estratégicas, ou até dando uma atenção especial para essas pessoas agora que a gente está nesse cenário do home office. Então, é um tempo economizado e, como a gente também tinha falado antes, que faz com que o processo fique padronizado e que a gente minimize os erros, né? Então, a gente está falando do onboarding, é a primeira impressão da pessoa na empresa. A gente tem vários contatos importantes em relação a datas, em relação a encaminhamentos, a instruções, né? Então, usar o e-mail para essas informações, além do tempo, também tem toda essa questão do contato e da experiência, né? Então, acho que é muito legal a gente ver já essa quantidade de horas salvas nesses processos, mas é muito mais do que isso, né? Tem toda a parte de experiência, de fato, que essa comunicação proporciona. Então, quis trazer esse breve número para vocês.
é algo já bem importante. E queria chamar a Pâmela para ela compartilhar com a gente, enfim, um pouco da experiência, como que eles faziam antes, como que está sendo agora, para contar para vocês. Opa! Obrigada, meninas. Bom, pessoal, eu trabalho na Lopes já tem aproximadamente 3 anos e a gente nunca tinha tido essa experiência digital, digamos assim, né? Sempre foi tudo presencial. Com a pandemia, a gente meio que foi obrigado a se reinventar e se enquadrar nesse mercado digital. Os nossos colaboradores da empresa, a gente é um grupo grande, tem mais de 400 funcionários, considerando São Paulo e regionais fora de São Paulo, sempre foram muito acostumados com o presencial. Então, quando iniciou a pandemia, que a gente foi obrigado a ficar em casa 100%, né? O corporativo ele foi obrigado a ficar em casa 100%, porque as casas foram fechadas, né? Enfim, por conta do decreto do governo. E o pessoal sentiu bastante, os nossos candidatos sentiram bastante dificuldade por conta dessa falta de contato físico mesmo, né? A princípio, a gente continuou os processos só por e-mail, só que a demanda de contratação, ela é bastante alta, né? E aí a gente foi sentindo muito com o tempo. A gente ficou aí uns 2, 3 meses, acho que até um pouco mais, só lidando com eles por e-mail mesmo. Todos os processos de admissão por e-mail. Quando a gente conheceu a Pipefy, o intuito era, além de automatizar esse contato com eles, não ser mais por e-mail, e sim ser por uma plataforma, de uma forma mais organizada, mais automatizada, deixar que ele recebesse maiores informações, porque quando a gente tinha o contato só via e-mail, era um pouco mais limitado. A gente não poderia ficar todos os dias falando, olha, hoje você vai fazer isso, olha, hoje você vai fazer o exame admissional, no outro dia, olha, seu início é tal, olha, sua agenda é tal. Então, assim, demandava muito tempo ter que entrar em contato com ele todos os dias. O template de e-mails na Pipefy ajudou porque a gente conseguiu automatizar esses e-mails, então a gente criou um fluxo onde tem uma sequência de retornos para ele a partir do momento em que ele é aprovado na vaga. Então, ele recebe um e-mail de boas-vindas, em seguida, ele recebe um e-mail com kit de documentos, terceiro, um e-mail orientando sobre o preenchimento de formulários. Enfim, o nosso processo de admissão ele é bem complexo, bastante detalhado. Então, a plataforma em si, não só o template, né? A plataforma em si, ela serve para organizar mesmo e facilitar a nossa vida, porque as automações que a gente tem na plataforma, que a gente utiliza no e-mail, né? Todos os e-mails que a gente utiliza vêm de automações, as partes dinâmicas que a gente utiliza. Então, sempre puxa um dado do funcionário, o nome, o CPF. A gente precisa passar o acesso dele para o gestor dele. Então, esse e-mail já vai automático, já puxa lá no campo dinâmico os dados do funcionário. Então, todas as funcionalidades que a gente utiliza hoje para a fase de admissão através do template de e-mail com os campos dinâmicos, a gente usa bastante. E tem atendido muito bem. Não sou eu que faço a parte de admissão, uma outra menina da equipe, mas a gente tem recebido bastante elogio de funcionários que estão entrando, dos gestores que estão entrando. E aí, além dessa fase de admissão, como a Magia falou, tem a parte de onboard, nós trabalhamos hoje com pesquisa de satisfação, né? Então, a partir do momento que o colaborador ele entra, que ele recebe as orientações de admissão, entrega de documentação, exame admissional, enfim, a partir do primeiro dia, ele começa a receber diariamente uma agendazinha de como vai ser a semana dele. Então, no primeiro dia, ele tem reunião com a equipe, com o TI, no segundo dia, reunião com a equipe, no 15º dia, primeira pesquisa, depois no 30º dia, segunda pesquisa de satisfação. Então, a plataforma também deu essa condição para a gente automatizar a pesquisa de satisfação dele. No próprio e-mailzinho, a gente conseguiu, como ela mostrou, incluir o link da pesquisa. Então, a gente coloca o IP-link, ele entra, responde a pesquisa. A gente consegue também extrair relatórios
de todas as informações que a gente inclui no nosso pipezinho, no nosso card. Então, todo mundo que entrou lá de admitido, a gente consegue extrair todas as informações para fazer diversos relatórios. Além dessa parte de admissão e de onboard que a gente faz, hoje a gente conseguiu implantar também um pipe de aniversariantes, que tem sido bem importante, né? Antes a gente tinha um programa de liberar alguns cartões para aniversariante, e com o template de e-mails, a gente conseguiu, de uma maneira muito mais prática e eficiente, disparar os cartãozinhos de aniversário para todo mundo. Então, eu não preciso fazer nenhum tipo de ação, flegar nada, a gente só subir uma planilhinha com todos os dados deles, data de aniversário, e aí no dia do aniversário eles recebem o cartãozinho lá. Por mais que pareça um cartão pronto, né, para todos eles, a gente consegue colocar o nome da pessoa, então a gente consegue colocar uma coisinha diferente para ele conseguir sentir que é para ele mesmo aquele e-mail, né? Não só no pipe de aniversariantes, mas no próprio de admissão, de onboard, os e-mails que a gente criou, os templates que a gente criou, são e-mails padrões, mas todos eles vai o nome de cada um, vai o assunto específico, então eles sentem que a gente está falando diretamente com ele, que não é uma coisa mecânica. Isso é muito legal, tem sido muito legal. E fora os aniversariantes, a gente também tem utilizado o Pipe para movimentações de salário, cargo. Então, tudo que a gente recebia anualmente de um gestor, para fazer qualquer tipo de atualização, seja cargo, função, próprio gestor, qualquer tipo de movimentação que esse colaborador tinha, que a gente recebia através de um formulário por e-mail, ou quando a gente era presencial, a gente recebia fixo. Hoje a gente já vai conseguir, a gente está começando agora, fazer tudo isso pela plataforma. Então, a gente vai disparar um formulário público para eles, e eles vão preencher esse formulário. Na fase de template de e-mails, eles vão começar a receber os e-mails dizendo que a gente recebeu a solicitação, e o mais legal de tudo é que o próprio funcionário, ele vai receber o cartãozinho parabenizando ele pelo mérito, pela promoção, informando ele que ele está tendo essa promoção dentro da empresa. Isso também era uma coisa que a gente não tinha. Quando acontecia de ter alguma promoção, algum mérito, o próprio gestor entrava em contato, falava, mas hoje a gente vai conseguir fazer, o gestor vai comunicar, mas além do gestor, ele também vai receber esse carinho da equipe parabenizando ele. Também é um cartãozinho padrão, mas que a gente vai conseguir incluir os dados dele, incluir a função que ele vai entrar, incluir o salário que ele vai entrar e deixar com a carinha de cada um. Acho que é isso. Né, Magê? Acho que falei tudo que a gente tem aproveitado. Na verdade, assim, isso é só uma parte do que a gente está fazendo. Essa semana a gente vai ter mais uma reunião de apresentação com eles, porque a gente tem vários setores, né? É um grupo muito grande. Por enquanto, só o RH e o administrativo tá fazendo uso da plataforma, mas para vocês terem ideia, todos os outros setores que já descobriram que a gente está utilizando da plataforma, todo mundo se interessou. Então, a gente vai começar a implantar para a parte de fiscal, contábil, financeiro, parte de operações com corretores. E com certeza a gente vai conseguir aproveitar o template de e-mails para todos esses casos. Com certeza, é só o começo. Obrigada, Pam. Sim, imagina. Boa, mas já quer complementar alguma coisa ou deu tudo certo? A Pamela compartilhou tudo que precisava. Eu acho que é isso, assim, algo que eles falavam bastante era bem isso que a Pam falou. Por mais que existisse o contato por e-mail, imagina, né, para um colaborador que está entrando na empresa, todo dia tu passar as instruções, tu falar quais são os próximos passos. É difícil a gente entrar numa empresa à distância, né? Não tem aquela pessoa do lado para tirar dúvida. Então, essa comunicação é muito importante. E conseguindo fazer isso com os e-mails templates é um grande ganho de tempo para o lado do pessoal da Lopes e também para o colaborador que tem essa segurança, né, na informação, na comunicação. E acho também outro ponto muito legal que ela trouxe da pesquisa de satisfação, então deles conseguirem ter isso já automático no momento certo, né? Então eles enviam quando o colaborador está há 20 dias, 45 dias, 90 dias para acompanhar de fato o onboarding. E ter esse carinho dos aniversariantes, acho que foi assim a cerejinha, né, por enquanto, que a gente colocou,
que eles recebem de fato esse carinho e, enfim, acho que ainda mais também nesse momento de pandemia é algo super legal e que também abrange, né, toda a empresa, então a gente consegue fazer isso de uma forma automática. A partir da configuração não tem mais nenhuma ação manual e todo mundo durante o ano inteiro vai receber essa comunicação. Então, acho que é isso. A gente pode, acho que agora, ir para as perguntas. Maravilha. Então, vamos agora para a nossa sessão de tirar dúvidas. Eu vou fazer as perguntas aqui. A gente teve bastante pergunta, que é super legal. O pessoal está super engajado. Isso deixa a gente bastante feliz. Eu vou fazendo as perguntas e aí quem quiser responder, ou a Magê ou a Anne, fique à vontade, tá bom? Olá, eu consigo deixar um anexo no e-mail template, um PPT, por exemplo? Anne, tu queres responder? Quer que eu responda? Só para a gente alinhar. Tanto faz, Magê. Quer começar? Beleza, vamos lá. Então, a parte do anexo e do PowerPoint. Como a Anne compartilhou, a gente tem algumas opções. A gente consegue colocar essa informação, se ela estiver dentro do processo, em alguma fase, num link como um campo dinâmico. Então, se tiver, por exemplo, um material de boas-vindas ou alguma informação dentro do processo, a gente consegue inserir dessa forma. A gente não consegue colocar anexado, de fato, esse material. Apenas se a gente for enviar manualmente, daí a gente consegue inserir, mas quando a gente está falando de um envio automático, a gente só consegue trabalhar com links. O arquivo, de fato, em anexo, como ele fica no e-mail, a gente não consegue colocar. Então, tem a opção para a gente inserir através do link, mas o anexo em si, né, já o documento, só se for enviado de forma manual e com as automações, daí a gente não consegue. Boa. Vamos para a próxima. O Vinícius falou que está com problema no envio de e-mail pela automação, que toda vez que ele recebe o e-mail cai no spam por conta de e-mail dinâmico. Existe alguma forma de driblarmos isso? Já fizemos todas as configurações com anti-spam, mas ainda estamos com problema. Aí acho que a Anne talvez possa responder se é um problema, algo Pipefy, algo de e-mail. Boa pergunta. A configuração do e-mail customizado, né, quando respondido esse e-mail, ele retorna para o card, né? Se a gente usa o card e-mail como remetente ou um e-mail customizado, ele deve voltar para o Pipefy esse e-mail. Ele está indo para a caixa de spam. Eu acredito que tem que ser uma configuração mesmo do lado desse provedor, né? Do lado desse e-mail que a gente está, ou Gmail, ou Outlook, enfim, que a gente está utilizando. Não sei se tem outra configuração dentro mesmo do Pipefy que teria que ser olhada nesse sentido. Talvez até o time de suporte consiga ajudar mais do que eu, viu? Eu fico meio restrita nesse ponto. Eu faria essa verificação mesmo do nosso lado. Boa. Legal. Vamos mais uma pergunta aqui. É possível puxar o link do formulário em um e-mail template padrão apenas manualmente ou pode ser automatizado? Boa. Esse eu até respondi ali no chat também, nas perguntas, mas eu vou mostrar para vocês aqui que até criei um exemplo rapidinho. Bru, libera para mim para eu mostrar aqui minha tela rapidinho de novo? Opa, vamos ver. Boa. Então, eu posso sim utilizar, né, enviar um link físico, ou eu posso utilizar para enviar, por exemplo, de um novo processo, né, digamos que você precise de uma, sei lá, ficha cadastral para iniciar um novo processo ali do teu fluxo. Então, é um novo pipe. Você pode mandar esse link do novo processo para que o teu cliente responda as perguntas desse novo formulário. Ou também, recentemente, a gente lançou a funcionalidade do formulário por fase, né? Não iniciando um novo processo, mas de uma fase específica. Então, eu criei aqui um exemplo dentro desse nosso processo de onboarding. Digamos que no final do onboarding você queira saber o NPS, né, desse seu cliente, queira saber mais informações sobre como é que foi esse onboarding. Então, você teria as perguntas nessa fase, de quem que é o responsável e qual a avaliação dele, de repente comentários adicionais. E isso aqui você pode mandar para o teu cliente esse formulário da etapa mesmo, dentro do e-mail.
Então, toda fase vai gerar um link, tá? Um formulário aqui específico dela. Vocês podem localizar isso em cada etapa aqui nesse botão de compartilhar. E quando habilitado, né, enviado isso via e-mail, o que a gente vai ter lá é a visão daquelas perguntas que estão naquela fase ali. Lembrando que para esse formulário funcionar, o formulário público do teu processo tem que estar habilitado, tá? Mas, ó, é o que a gente tem lá. Então, responsável, a avaliação e os comentários adicionais. E a ideia é que esse formulário possa ser enviado no e-mail também, tá? Então, desse processo, de uma fase específica, né, ou de um novo processo que a gente está criando. E para fazer esse envio, sempre quando vocês forem configurar, aqui nos campos dinâmicos vai aparecer essa opção aqui, ó. Link público da fase atual. Então, quando utilizado esse link público aqui, ele vai buscar exatamente as informações dessa etapa que a gente está usando ali. Então, se a minha configuração é, por exemplo, ao mover para a fase de NPS enviar o meu e-mail, o link público vai da fase do NPS com os campos que a gente tem ali. E para trazer por e-mail, a gente pode utilizar daí ou o hiperlink, então, como eu mostrei aqui no vídeo, né, gerando a partir do botão aqui, onde aqui na URL eu vou inserir aquele link do meu processo lá, né, ele é um pouquinho estranha aqui a formatação dele, tá? Ou eu posso inserir lá pelo HTML, né, aquela configuração, buscando o campo dinâmico desse link público da fase, tá? Ou do novo processo, que nem eu tinha comentado, é muito parecida essa configuração. Não sei se respondi tudo, acredito que seja isso. Boa. Vou já aproveitar que você está compartilhando a tela aí, Anne. Como que poderia configurar o cartão de aniversário? Tá. Algum exemplo aí, rapidinho. Esse cartão de aniversário seria, por exemplo, a mensagem parabenizando aqui, né? Pelo que eu entendi. Isso, Pelo que eu entendi, seria sim. uma imagem. Até para Boa. pegar o exemplo que a Pamela compartilhou, é uma imagem com, né, um fundo legal, uma escrita legal, parabenizando a pessoa. Então, seria uma imagem mesmo. Bacana. Eu acho que aqui, então, a gente pode até usar o e-mail 3 aqui, né? Então, eu posso compor partes, vamos dizer, dessa imagem. Então, digamos que eu tenha um começo lá, um cabeçalho, eu posso inserir a imagem aqui e trazer mais cores, né, para esse texto, ou mesmo dentro dessa imagem utilizar os próprios campos dinâmicos para estar buscando o nome da pessoa, alguma informação adicional ali que você queira compor esse cartão, tá? Mas basicamente vai ser aqui em cima, através desse botão de inserir imagens, ou hospedando, né? Caso você tenha uma arte específica, hospeda essa arte utilizando o post image e depois usa o link aqui dentro do processo mesmo desse cartão. Bom. Boa. A Stephanie perguntou se tem como automatizar uma tabela. Por exemplo, se o campo X é igual a 2, então a tabela tem que ter 2 linhas e 4 colunas. Perfeito. Essa é uma ótima pergunta e eu gostaria muito que a gente pudesse fazer isso. Ainda não conseguimos, tá? O template de e-mail, ele é um template. Então, ele não varia, né, conforme as informações do teu processo. Ele vai variar os campos que vão estar compondo esse e-mail. Mas configurei que a minha tabela tem 3 colunas e só usei 2 de informação, o template vai com 3 colunas, tá? Ele não consegue ter essa variação. Então, ainda a gente não tem, né? Vamos aí registrar esse feedback para que a gente também futuramente consiga trazer mais essa configuração mais avançada também para o nosso e-mail, tá? Boa. Perguntaram aqui se o vídeo de boas-vindas, que você até colocou no nosso exemplo, Anne, pode estar salvo no próprio computador. Pode, na verdade, daí a gente precisaria subir ele também para gerar um link, né? Porque diferente da imagem, eu nunca fiz um teste, na verdade, com um link direto do vídeo do computador. Eu acho que aqui ele só traz a imagem, né? Ele não tem a opção de colocar o vídeo. Então, teria que gerar o link desse vídeo também para trazer ele para cá. Não consigo direto já colocar ele ali visual. Boa. Mas aí daria para fazer talvez uma composição, né? Desculpa, Bru. Que nem a gente viu aqui no terceiro, assim como eu tenho do GIF, talvez utilizar o link do vídeo para deixar ele pré-visualizado aqui, né? Para pelo menos não ficar o clique aqui para abrir o vídeo, tá? Boa. O contato com o cliente da minha empresa é muito high touch. Hoje fazemos grupos de WhatsApp para todo o processo de onboarding. Será que os e-mails templates podem automatizar meu processo de implementação? Essa aí até eu vou falar, gente. Você acha que depois desse webinar não te ganhamos?
Aí eu já não sei mais como te ganhar, porque com certeza a gente conseguiria ajudar muito, né, com os e-mails templates, mas passar ali desse processo manual de mandar o WhatsApp o tempo todo para deixar que o e-mail faça isso por você. Até tem algumas outras perguntas, Dani, acho que eu vou emendar uma coisa na outra. Se você puder mostrar como configurar as automações desses e-mails, né, o disparo automático desses e-mails, que eu acho que facilitaria muito nessa pergunta, e tem outras que também estão aí na mesma linha. Perfeito. Eu tô tentando acompanhar todas as perguntas aqui, mas eu vou confiar em Tem você, Bru, eu vou bastante, olhar mais o pipe imagina. mesmo. Então, Boa. beleza. Feito o template, a gente configura essa automação, né? Então, sempre aqui do lado esquerdo a gente vai ter as abinhas das automações, e aí ali dentro a gente vai definir. Então, quando que eu vou estar mandando esse e-mail? Qual que é esse cenário? O card é criado, o card movido para uma fase específica, alerta, né, dentro do meu processo, o SLA venceu, o prazo da minha demanda venceu, eu quero mandar um e-mail. Então, isso a gente precisa definir de acordo com cada processo. E aqui, para criar essa automação, então sempre a gente vai ter do lado esquerdo o que está acontecendo, então qual que é esse meu evento que vai dar o gatilho, tá? Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, esse do meu card criado, e do lado direito a ação. Então aqui ele vai ter essa última opção do enviar um e-mail. Eu acho que essa automação é a mais fácil que a gente tem de estar configurada, porque uma vez tendo o e-mail, você só vai clicar aqui, tem que selecionar o pipe que a gente está mandando, e qual e-mail que você tem, né? Então não tem mais nada que eu preciso estar configurando do e-mail aqui, se eu já tiver feito ele lá dentro do nosso processo. Anne, eu também quero criar um e-mail a partir daqui. Posso? Posso. Se você clicar aqui em criar novo e-mail template, ele vai abrir aquela mesma telinha de configuração dos templates que a gente abre dentro do pipe, só que aqui na tela de automações, tá? E essa automação, então, aqui pode ser um card criado, pode ser quando um card entrar numa fase do meu processo, aí eu vou selecionar qual que é essa etapa, então, pegando aquele exemplo do NPS lá, quero adicionar uma condição. Qual que é essa condição? São só os clientes da Anne, tá? Então, só os clientes em que a Anne trabalhou, aí eu vou selecionar aqui que o meu responsável era a Anne, eu quero que mande esse e-mail, né? Ou de uma categoria, ou tenho diferentes e-mails aqui para clientes, né? De diferentes tipos de squad, tamanho de empresa, tamanho de valor mesmo que você considera, né? Vai variar essas condicionais aqui, e aí você pode ir compondo. Então, é a Anne e é da categoria A, B, C, ou não. Ou é a Maria Eugênia e é da categoria C, D, tá? Você vai compondo essas condicionais aqui e depois envia esse e-mail. Boa. Anne, antes da gente continuar para outras perguntas, que ainda tem várias perguntas, eu sei que a gente já deu o nosso horário, pessoal. A gente vai terminar ali de responder algumas perguntas, mas antes de vocês saírem, eu gostaria só de reforçar que a gente tem uma sessão de tira dúvidas todas as terças e quintas às 11 horas. Então, vocês conseguem entrar lá e perguntar, né, as dúvidas específicas, que sempre vai ter alguém ao vivo mostrando como que vocês podem solucionar essa questão, enfim, tirando as dúvidas de vocês. Então, toda terça e quinta, às 11 horas. Beleza, vamos continuar aqui com as perguntas. Uma dúvida, temos um database com data de aniversário do cliente e queria enviar um e-mail automático. Como fazemos isso? Perfeito. Eu acho que esse é um cenário bem comum também, a gente volta e meia acaba recebendo uma pergunta parecida com essa de aniversários, né, para fazer o follow-up. Então, dentro do nosso processo e das automações aqui do Pipefy, eu não consigo usar eventos do que acontece dentro da minha base de dados, né? Então, eu teria, por exemplo, essa data de aniversário dentro da minha base. Para conseguir fazer isso, eu tenho que ter essa informação dentro de um pipe. Então, você pode ter um pipe que se conecta com a sua base de dados e um campo dentro desse processo que seja um campo de vencimento. Quando essa data de vencimento vencer, você vai usar esse alerta acionado aqui, você vai enviar o e-mail para o seu cliente. Tá? Aí só é bom também aqui nesse ponto comentar que, como a gente tem aí anos bissextos, é bom ficar de olho nisso, né? Quando esse ano não vai ter aqueles 365 dias, então nas automações a gente precisa se atentar para isso, tá? O que eu recomendo é sempre ter uma etapa, né, em que você move o card, manda esse e-mail de aniversário, por exemplo, e a próxima data de aniversário você pode atualizar ela ali manualmente mesmo, ou colocar para 365 dias depois, para mandar o próximo e-mail de aniversário, e esse primeiro card retorna, por exemplo, para a fase inicial. Então, você sempre vai ter o DB com as informações da data de aniversário do seu cliente e as próximas fases ali que vão ser o fluxo, né, de envio de mensagens de aniversário.
Boa, temos uma pergunta bem longa aqui, mas vamos lá. Pessoal, bom dia. Hoje é um pouco complexo configurar um e-mail, um template em HTML na Pipefy, ainda mais quando utilizamos tags. Há incompatibilidade em vários templates entre a visualização do editor visual interno da Pipefy e o que de fato se vê no provedor de e-mail, ou o que se configura no HTML em si. Em tese, isso é comum visto a falta de padronização nos provedores de e-mail no quesito visualização do HTML. Porém, mesmo versões estáveis em HTML tendem a quebrar quando inseridos no box de e-mail do Pipefy. Existem templates que vocês utilizam que são estáveis em HTML para visualizações em vários provedores? Se sim, se a gente pode compartilhar. Boa pergunta. Vamos precisar auxílio dos universitários aí, mas do nosso time para confirmar essa informação. Eu costumo usar essa mesma configuração que mostrei aqui para vocês, e onde geralmente acaba quebrando os e-mails com mais frequência, assim, é o Outlook, que eu acho que ele tem ali uma discrepância maior dessa visualização, mas em geral ele não traz tanta diferença para mim. Acho que aí a gente precisa um pouquinho mais de verificação com outros exemplos, talvez, para a gente confirmar essa informação, tá? Dar uma resposta mais concreta. Até, Diego, comentando, eu já fui CSM, tá? Então, eu tinha até um cliente relacionado que tinha bastante problema em relação a isso, e é algo que eu fui atrás, né, da nossa parte técnica para ver até onde a gente conseguia ajudar. O Outlook é realmente um problema mais da parte deles do que nossa, porque eles acabam, é bem específico o Outlook, né? Até vi, acho que você comentou no chat que o Outlook é mais problemático, e ele acaba sendo mesmo. Então, infelizmente, isso foge um pouquinho do nosso controle, né? A gente usa esse mesmo template, como a Anne mostrou, e acaba que às vezes ele quebra. Vamos lá. Outra pergunta. Temos como tirar a informação, automatize seus e-mails e acelere seus processos com o Pipefy, que vai automaticamente ao cliente? Esse aqui do final, né? Isso. Se eu não estou enganada, não temos como tirar Não essa informação, temos. né? Ele fica Não. sempre visível aqui mesmo. Fica. Beleza, comecei a utilizar o Pipefy para ver se ele se adapta ao meu negócio. Estou na versão gratuita, pois não sei se vai funcionar. Vocês têm algum tipo de consultoria para eu entender detalhes básicos? Talvez nossos partners que a gente pudesse indicar? A gente tem partners, né, que podem dar essa consultoria nas empresas, né, para às vezes fazer uma organização de casa, digamos assim, né, gerenciar, ver como que vai acontecer esses processos antes de colocar dentro do Pipefy. Mas se você quiser testar realmente o Pipefy, a gente sugere que você entre no nosso canal do YouTube, que tem muitas demonstrações, webinars passados, sessões de tirar dúvidas passadas, que a gente consegue, que daí você vai ter uma espécie de tutorial, né? De como configurar para te auxiliar para você entender se faz sentido ou não, né? E o nosso chat também funciona ali para tirar suas dúvidas, mesmo você sendo no plano gratuito, né? Então, claro que você pode erguer a mão ali, comentar o seu caso, a gente vai orientar se faz sentido ou se não faz, se tem como a gente auxiliar ou não. Mas a nossa página de help também, né? A gente tem o Help Pipefy, se você jogar no Google, você vai poder ter acesso. Tem muito, muito conteúdo. Você digita a tua pergunta lá e ele dá os links que mais se adequam ali à tua pergunta para poder te responder. Beleza, vamos ver. Por que minha imagem some após um tempo que o e-mail foi enviado? Imagem de um link, será? Essa imagem não deveria sumir, né? Se a gente adicionou, por exemplo, a logo, que nem eu tenho do Pipefy aqui, ela não deveria sumir, não, tá? Imagens, quando a gente hospeda em um link, se é um link gerado no Pipefy, ela tem o seu prazo ali, né? Então, se eu não estou enganada, são 90 dias, meninas? Eu não lembro certinho Eu direito acho de que cabeça. sim. Daí ela expira. Isso. Então, aí teria que ser enviado um novo e-mail, né? Não precisa baixar, não precisa fazer upload dessa imagem de volta. É só esse link que acaba expirando mesmo, e aí teria que gerar um novo link no e-mail com a imagem, tá? Tem uma pergunta do Pedro falando alguns campos, como data, não podem ser usados como condicional? Podem,
mas no caso de campos de data, a gente tem algumas limitações aqui na condicional. Então, vamos pegar do criado em. Ele sempre vai deixar a gente utilizar só o que está aqui, né? Então, não consigo colocar uma data específica. Então, por exemplo, dia 15, eu não consigo estar utilizando. Ele vai trazer ou em branco, preenchido, ou de acordo com essas opções aqui. Ontem, semana atual, última semana e assim por diante. Então, dá, mas ele tem suas limitações. Boa. A Gisele mandou uma pergunta: como criar novo form nas fases? Que ela não encontrou se é uma funcionalidade restrita a alguns planos ou não. Beleza. Então, sempre nas etapas, né, quando você abrir um card, vai estar aqui do lado direito essa opção do compartilhar. Tá? Então, clicar aqui, habilitar o formulário desta fase e copiar esse link. Ele está liberado, acho que para todos os planos, né? Não tem nenhuma restrição em relação a essa funcionalidade. Não, ele está liberado. Eu só acho uma coisa importante de dizer que o formulário ele vai pegar todos os campos da fase. Então, não é, por exemplo, a gente tem uma fase com vários campos e a gente escolhe quais campos vão entrar no formulário para ser enviado para a pessoa externa, né? O formulário é, de fato, a fase inteira e daí a gente pode compartilhar, como a Anne mostrou no botão. Boa. Tem algumas outras perguntas que estão sendo respondidas por texto ali, acho que para a Anne. Tem uma última ali que fala, um problema que tenho no e-mail template é que quando eu terminei de digitar o corpo de e-mail, tento organizar a estrutura em Ctrl mais A, os campos dinâmicos somem. Eu não conheço essa... Vou até abrir aqui, porque o que faz esse Ctrl mais A? Não sei o que faz. Vamos lá, Anne, vamos ver se você me ajuda. Ao vivo, vamos testar ao vivo, porque eu confesso que eu também nunca fiz um Ctrl mais A aqui. Ctrl A. Olha lá, sumiu mesmo. Eita. Não sei, gente. Eu nunca tinha utilizado. Seria o quê? Para justificar? Qual que é a função do Ctrl A? Ele tá sumindo mesmo. Pois é, não sei. Mas talvez seja algo até, Vinícius, que você pode reportar o nosso chat, né? Porque aí eles vão averiguar realmente se é alguma quebra, né? Que a gente pode solucionar, o que acontece, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Tem aí uma outra pergunta só que estão respondendo ali por texto. Queria agradecer muito, né, vocês, toda a participação, a paciência aí, lembrando que eu vou aparecer de novo aí um pop-up nos próximos meses, então já sabem que é coisa boa, né? Espero muito que vocês tenham gostado do nosso webinar. A gente faz com muito carinho, prepara com muita atenção para sanar realmente as dúvidas, e o objetivo principal disso é que vocês utilizem, né? Então lança um desafio, né, para algum processo de vocês ainda essa semana, porque não, ainda tem aí vários dias pela frente, porque não separar um tempinho ali para testar. Muito obrigada. Lembrando que temos ali a nossa sessão de tirar dúvidas toda terça e quinta. Participem, não tenham vergonha de participar, porque faz muito sentido vocês terem essa troca com a gente, né? A gente tem esses canais, como eu disse, temos o nosso canal no YouTube, temos a nossa página de help, então no chat do suporte, então desamparado, a gente não quer que vocês fiquem nunca, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação, Magê, Anne, Pamela, Dani e o Lucas que ficaram ali no back-office participando e auxiliando a gente. Precisando de alguma coisa, chamem a gente. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau.